Olá, satisfação mais uma vez estar aqui na UPE, na Diretoria de Educação à Distância, promovendo mais um podcast dentro do programa do PEDIM. E desta feita, hoje, a gente vai conversar com a professora Regina Selle, médica infectopediatra do UOC e professora da Unicap. A temática hoje vai ser em cima do PrEP, a profilaxia pré-exposição. E temos também a satisfação de estar aqui com a nossa querida professora Emanuela Dourada, professora da FENSG, que vai também contribuir com essa nossa discussão. Então, professora, a gente, como de hábito, a gente deixa o microfone à disposição para uma primeira colocação, uma apresentação pessoal, e logo em seguida a gente, franqueia aí a palavra para a gente começar a discutir um pouquinho sobre essa temática tão importante, que é a PrEP. Fica à vontade. Eu sou Regina, sou infectopediatra, coordeno o ambulatório de HIV/AIDS do Hospital Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco. Nós abrimos esse ambulatório em 2003 e a gente está vendo ele crescendo, fica um contrassenso, porque à medida que cresce a gente sabe que a população está com aumento no número de diagnósticos, de HIV na população pediátrica e adolescente. E também chama um alerta para justamente esse tipo para essa população, que a gente tem maneiras de profilaxia, de prevenção, e para a gente poder fazer essa orientação de forma adequada, por meios adequados. Ótimo. A professora Emanuela também está aqui com a gente, Algumas colocações que a professora Regina fez aqui, a professora Emanuela também fez na sua conversa, que nós tivemos aqui da vez anterior sobre HIV/AIDS. Gostaria de fazer alguma observação antes da gente começar? Só gostaria de agradecer a presença da doutora Regina, que aceitou o nosso convite, do PEDIM, para a gente dar continuidade nessa roda de palestras aqui nesses podcasts, Uhum. E a gente colocou para fechar o tema sobre PrEP, com essa presença de gabarito aqui para gente, importantíssima, que vai abordar a PrEP na adolescência. E a gente vai seguindo, e eu só vou corrigir uma coisinha, que eu sou doutoranda. Do programa da FENSG, de doutorado da enfermagem, e participando agora do PEDIM. Ótimo. Tá certo. Então vamos aqui escutar a doutora Regina sobre a grande experiência dela. Pois não. Eu também gostaria de agradecer o convite, o que a gente puder fazer para colocar boas informações, à população, para temas bem interessantes, temas que necessitam dessa orientação, como o HIV, doenças infecto-contagiosas, que a gente sabe que é um ciclo que digamos assim, tem as epidemias, as endemias, teve a pandemia recentemente do Covid. Então, tudo isso urge uma orientação adequada por meios adequados. E esse momento aqui eu acho fantástico. Que bom. O espaço é sempre bem-vindo, Professora, o que é, a profilaxia pré-exposição? Vamos começar logo a dar os conceitos, para que depois a gente possa adentrar um pouco mais em alguns questionamentos mais específicos. Fique à vontade. Pronto. A profilaxia pré-exposição, que é o que a gente chama PrEP, do HIV, é justamente para prevenir a contaminação do HIV. Quem já tem o vírus, esse aí tem que fazer o tratamento, para manter a sua carga viral, indetectável, para manter o controle da doença. A PrEP funciona, por exemplo, para
Parceiros discordantes, o que é isso? Por exemplo, um parceiro que não tem o HIV e a parceira ou parceiro tem o HIV. Então, essa pessoa, além do uso de preservativos, né, de outros meios, de meios físicos preventivos, ele pode ter em mãos a profilaxia pré-exposição, que é uma tomada de medicação diária, né, e que tem baixos efeitos adversos e que faz essa proteção contra o HIV, caso, por exemplo, o preservativo falhe, estoure, né, como às vezes acontece, né, ou o uso, assim, o não uso inadvertido de preservativo também, né, então isso faz com que a gente possa tentar e prevenir que chega até 99% da profilaxia, se bem feito, se tomada regularmente pelo parceiro soronegativo. Que bom. A gente fala muito, né? Quer dizer, fala muito não. Deixou de se falar muito e passou a se falar muito menos sobre essa questão da HIV/AIDS e tal. Já houve um período em que, né, a doença, de uma certa forma, teve o seu ápice e hoje ela, embora a gente entenda que ela reduziu um pouco mais, mas ela hoje já não é vista da mesma forma como era vista anteriormente, né? Era um atestado, né, precoce de morte para aquele paciente, né? E hoje a gente já sabe que existe a própria profilaxia, o próprio tratamento, que já dá uma perspectiva, né, de você conseguir viver e conviver. Exatamente. A gente tem um ganho muito grande ao longo dos anos, tanto para tratamentos, porque antigamente tinha paciente que tomava 10, 12, 20 comprimidos por dia. Sim. Ou 10 comprimidos por vez, dependendo do número de vezes que era necessário fazer. Hoje em dia, o tratamento pode ser até apenas 1 comprimido, 2 comprimidos ao dia. Então, assim, essa evolução facilita muito a adesão, né? E, assim, fora isso, a gente tem os meios. A gente tem a pesquisa sobre vacina, que está em andamento. Sim, sim. A gente tem a PrEP, que é essa profilaxia pré-exposição. A gente tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, né? A gente tem um ganho muito grande, digamos assim, no pré-natal, que a gente tem a pesquisa, um pré-natal bem feito, a realização de exames precoces, da sorologia do HIV na gestante, o diagnóstico precoce, e vai facilitar muito, porque aí aquela gestante positiva, ela vai poder tomar a medicação para iniciar o tratamento durante a gestação. O bebezinho, quando nasce, vai tomar o seu xaropinho, os seus xaropinhos, e isso vai fazer com que haja diminuição da contaminação, que a gente chama vertical, né? Que é da mãe para o bebê. Perfeito. Como é feita essa profilaxia? De que forma? O paciente ele vai até o hospital, isso é identificado a partir de algum exame que uma pessoa faz num laboratório e se identifica que aquela pessoa está ou não com HIV/AIDS? Como é feito? Antes, eu gostaria só de assim, chamar a atenção que a PrEP é a profilaxia para o HIV. Não protege contra outras ISTs, contra outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, o preservativo, o meio físico, né, de barreira, ainda precisa ser usado, ser mantido, acho que é um conjunto. A profilaxia, ela por exemplo, demanda espontânea, né? A pessoa vai até o serviço dizendo assim, eu quero saber se eu tenho um HIV, se eu não tenho, meu parceiro, minha parceira tem HIV e eu quero me proteger. Então, ele procura o serviço, agenda a consulta e faz o teste. Se naquele momento
o teste for negativo, ele pode ser elencado para profilaxia, para fazer uso da profilaxia, junto com outros exames, que aí a gente faz a pesquisa de outras ISTs naquele momento. E, em sendo negativo o HIV, ele não tendo tido nenhum risco acentuado para contaminação, a gente começa a medicação e a gente fica acompanhando. O acompanhamento, a primeira consulta é um pouco mais demorada, porque a gente faz os exames, faz toda a orientação. As demais consultas são mais rápidas, porque aí a gente vai ver se tem algum efeito adverso, efeito colateral, que é pouco, quase nada de efeito, e fazer novos testes para saber se ele foi ou não contaminado ao longo desse período de início de tratamento. Perfeito. Em não sendo contaminado, ele dá continuidade e assim vai tomando a sua medicação, prevenindo o seu HIV, prevenindo a si próprio do HIV e tendo uma vida normal, vida que segue. Agora, professora, veja, como a gente ainda observa que esse é o tipo de doença muito estigmatizada, né, na sociedade, qual é a incidência, né, de pessoas que batem a porta lá do OC e dizem, olha, eu tenho um parceiro, uma parceira, né, que tem a AIDS, tal, eu gostaria... Qual é a incidência disso? A gente tem, digamos assim, o ambulatório de adulto, ele está fazendo esse acompanhamento dos 18 anos em diante para essa população. E a gente tem um certo percentual de pacientes que vão até o OC. Isso, que tem fila de espera em outros serviços para essa profilaxia, para fazer esse início, né? Não é só entre parceiros, mas assim, pacientes trans, pessoas trans, no caso, gestantes que são... que tem o seu parceiro positivo, né? Então, assim, essa gama de pessoas, elas têm esse direito, têm o seu direito garantido para fazer a profilaxia e para iniciar a PrEP e fazer a proteção para si e para os demais, né? E se for gestante, para o seu bebezinho também. Eu entendo, por exemplo, que esse nosso trabalho aqui, ele é um trabalho de divulgação. Isso. Sem a menor sombra de dúvida. Mas, paralelo a esse trabalho de divulgação, como é que vem sendo feita essa sensibilização? Eu sei que tem sido feito um trabalho pelo interior, não é, professora? Sim. O pessoal tem ido para o interior, tem feito algumas divulgações sobre a questão de Chagas, né? Que foi feito um trabalho pelo PEDIM. Esse programa, né, desse projeto, né, que está indo até os interiores levar essas orientações sobre várias doenças. Sim. A gente hoje está falando de HIV, mas o PEDIM começou pela doença de Chagas. E nós vamos adentrar em outras, as arboviroses, né, nas coisas importantes, levar orientação para as pessoas. Esse é o grande cuidado, né, do PEDIM. E aí, falando da PrEP, essa questão de atingir essa camada, né, que é a adolescência, é muito importante, porque esse é o futuro nosso. Pois é. Então, se a gente tem meta para cumprir, como eu falei da ODS, isso, né? Então, esse é o caminho de atingir essa camada da população, né? Que aí você pode perguntar assim, e adolescente tem maturidade para isso, não é? Isso é de extrema importância. Por quê? Porque a gente acha que o adolescente, a partir dos 15, 16, que a PrEP, ela é a partir dos 15 anos, o adolescente ele pode ir sozinho para consulta, tanto pela Constituição do ECA como pela OMS. Certo. Ele tem direitos e tem o direito de procurar o posto ou assistência de saúde e dizer, eu quero fazer a PrEP.
né? Sim. Eu quero ver se estou adequado ao uso Sim, da PrEP. sim. Muitos ficam com medo ou com receio, alguns serviços de, eu não quero atender um adolescente sem uma pessoa de maior. Mas se esse adolescente for capaz de discernimento de si, dos perigos, etc., então ele tem capacidade de fazer esse atendimento sozinho. Aí, só abrindo um parênteses, nesse caso aí, antes de chegar efetivamente à parte operacional, tem um trabalho de triagem preliminar, onde eu vou ouvir, eu vou identificar, inclusive, essa questão que você está colocando, né? Que ele é uma pessoa que tem consciência e tal. Acho que é importante, que deve ser feito lá. Isso, exatamente. Essa triagem. Porque, assim, se o paciente se o adolescente for, mas ele é imaturo, Sim. ou ele tem alguma alteração cognitiva, certo. ou não compreenda a importância de determinadas condutas, certo. Então esse paciente não pode ser atendido sozinho. Certo. Aí a gente que ter o responsável. Tá? Mas assim, não tendo ele sendo capaz de discernir sobre si próprio, sim. Então ele pode sim ser atendido. A gente pelo estatuto, né, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sim. Ele tem esse direito de fazer os exames e de procurar os serviços, porque assim, ainda tem um certo, digamos assim, preconceito quanto ao HIV, sobre as doenças. Sim, então, sim. Eles não têm muito. O adolescente, às vezes, vai procurar informações onde não deveria procurar, que não são confiáveis. Ou releva, né, a gravidade. Isso, exatamente. E ali a gente vai ter a gente tem o papel de orientar, a gente tem um papel de procurar mostrar quais são os prós e contras, o que é preciso, tentar organizar a cabecinha desse adolescente, de encaminhar para um acompanhamento multidisciplinar com psicólogo, sim. psiquiatra, se for o caso. E se caso haja uma descoberta de alguma outra IST, fazer esse tratamento, né? Porque assim, a relação sexual, ela está sendo cada vez mais precoce, né? É verdade. E assim, a gente vê que são muitos adolescentes que não têm orientação adequada. Então, eles ou têm medo, têm vergonha, ou vai na vibe do amigo. A influência é sempre o colega ou a colega. Isso é verdade. Essas telas que, assim, tá em excesso, né? Que vendem um estigma, uma coisa assim, né? Tem aquela venda maravilhosa e que você vai ver... Não é bem por aí. Então, assim, acho que cabe ao ebiatra, ao pediatra, ao clínico fazer toda essa orientação. Acho que quem for da área de saúde, enfermeira, todo mundo, eu acho que precisa fazer essa orientação. Sim. Ter esse ponto. Vamos sentar. Como é a sua vida? As escolas. Né? Era nesse ponto que eu queria chegar. Veja, na nossa conversa anterior, né, a senhora trouxe umas estatísticas que realmente deixou a gente aperreado, né? Que é um índice altíssimo, né, de jovens, em especial de adolescentes, que vem se apresentando com o problema. E aí a pergunta é, como é que está se chegando perto das escolas? Eu sei que o Prodin tem uma linha, né, de atuação nesse sentido, mas a Secretaria de Saúde também, mas como é que está essa relação, esse intercâmbio, digamos assim, com as secretarias de educação dos municípios e do Estado, para que se possa bater a porta e dizer, olha, essa semana nós vamos conversar sobre saúde, né? E aí, de repente, eu não sei, né? Vou fazer aqui uma observação que pode até estar errada. Não, a gente vai conversar sobre saúde nesse primeiro dia só com os meninos, nesse segundo dia só com as meninas, ou menino e menina, não sei, porque às vezes tem esse lado, né, de não quererem participar de uma conversa. Pode ser, as meninas podem querer fazer algumas observações mais específicas, né? Os meninos nem tanto nesse aspecto, são mais reservados. Enfim, como é que está se discutindo isso? Quem pode
entrar Então, nessa. veja, numa breve conversa aqui, não é? A gente está sentindo a necessidade das políticas públicas, não é? Sim. De a gente fazer um movimento aí Sem maior dúvida, sem dúvida. e atingir todas essas classes, não é? Isso. Ainda tem uma defasagem muito grande, né? Acho que algumas escolas, alguns colégios têm uma certa limitação ou medo de abordar Sim. esses assuntos. Uhum. Mas, assim, o que a gente vê é que realmente precisa de políticas para que haja esse aumento no número de orientações, Sim. né, de orientandos, que possam ir na escola ou até mesmo trabalhos que possam ser feitos dentro da escola. Sim, interdisciplinar. Né? Exato. E nas Conversas, comunidades. exato, conversas, independente, porque assim, HIV não vê classe social, Sim. né? Não vê classe social, não vê Sim. sexo. Ficou uma gripe, né? Todo mundo gripa. Tem, exato. Então, assim, a gente precisa ter e conscientizar. E outra coisa que eu acho que precisa ter antes é a conversa dentro de casa. É conversar, é o pai, a mãe, é aquela conversa no jantar, depois da escola, pegou. Porque, assim, se a gente for para alguma coisa, é todo mundo com celular. Cada vez mais A difícil. mãe com professor. celular, o pai com celular e bota o menino lá para ficar com o celular. Então, eu acho que essa conversa precisa realmente começar lá. No núcleo familiar. No núcleo familiar, Isso, né? Assim, aquela velha sentada à mesa, assim, para conversa. Qual foi sua dificuldade? Como foi seu dia? Né? Quantos pais não fazem isso? A pressa do dia a dia, né? O cansaço. Releva, né? Deixa para um outro momento que nunca depois. faz. E esse depois pode ser muito tarde. Perfeito. Né? Então, assim, conversar, ir até a escola, procurar saber como é que está a psicólogo, psicopedagogo que tem, né? Ou até mesmo a própria professora, porque a escola é uma segunda casa. Né? Eles passam muito tempo ali. Mais tempo, né? Se a gente parar para observar, mais tempo na escola do que em casa. Né? Então, aquele adolescente, aquela criança que está modificando as suas notas, aí uma criança, uma criança, um adolescente que de repente era calmo, está agitado, está muito introspectivo, né? Porque a saúde mental precisa ser relevada nisso, né? Precisa trabalhar. Ter cuidado, né? Isso. Que a gente está vendo outras estatísticas aí que mostram, né, a vulnerabilidade dessa idade, né? São vidas perdidas. E aí, assim, se isso começar e a gente ter uma política pública que possa orientar o núcleo familiar, a escola, e aí chega nos postos de saúde, tanto nos hospitais como nos postos, nas UPAs, onde tem nas atenções primárias. Então, seria maravilhoso. Né? Eu sempre vejo, né, as escolas e as universidades. Nas universidades em que eu sempre trabalhei, eu sempre tive essa preocupação de dizer, olha, aqui não é só um lugar para a gente sentar, né, na cadeira e ouvir o professor. Aqui é um lugar de discussão, que não necessariamente precisa ser na sala de aula, pode ser em outros espaços. E as escolas também. Eu sempre acho que esse papel da educação, seja ela superior, médio ou fundamental, ele deve ser um papel em que você chegue até a sociedade. E aí, nesse sentido, eu acho que seria importante, né, um trabalho da escola, que não é a escola que vai educar, mas é a escola que vai orientar, por exemplo, ou dar alguns flashes de informações para as famílias. Isso. Até porque, como a gente identificou muito claramente aqui, tem muitos casos em que você tem o pai ou a mãe que está, ou porque tem um certo receio de conversar isso com o filho, porque já tiveram problemas com os seus, e aí não sabe como discutir isso. Não sabe como abordar. E se sentem limitados.
ou porque acha que aquilo é um assunto desnecessário, porque o filho é sempre muito bonzinho, e aí alisa, passa a mão na cabeça e desconsidera uma situação que pode estar acontecendo. Né? Exato. Então, acho que a escola também deveria ter um papel aí, um final de semana, um final de tarde, um horário da noite, para discutir essas questões. Não é? Com certeza, porque assim... Entre outras, essa seria uma delas. Tem vários, né? O uso de drogas, Sim. né? A saúde mental, né? Aquela criança, aquele adolescente está introspectivo demais, só quer ficar no quarto. Isso. Então, o que está acontecendo? O que é essa mudança de comportamento, né? É uma criança, um adolescente que muda radicalmente a forma como... comporta, né? Exato, não tem mais interesse em nada. E levando a isso ao HIV e às ISTs, é não ter preconceito e ter abertura de perguntar, Claro. né, de saber como é que está a sexualidade do seu filho, da Sim. sua filha, né, apoiar o máximo que puder, fazer a orientação, né, e ver ali o que está acontecendo, se aquela criança, adolescente está em sofrimento, então, o que está acontecendo? Eu acho que isso é importante. E, assim, os serviços de PrEP que estão sendo abertos e que estão abrindo, né, que estão abertos já, então, isso aí tem também esse acalanto de receber esses adolescentes, de procurar ver quais Acolher, são... né? Isso. Acolher. É a E palavra. saber como é que... quais são as necessidades, quais são, assim, as dificuldades que tem. E, assim, tentar remediar de alguma Ter forma. um acolhimento apropriado para Isso. acolher essa pessoa, esse adolescente, né? Porque De forma adequada. isso, porque a linguagem é diferente. É, claro, né? claro. Ele tem que ter um espaço ali seguro para que ele possa realmente Confiável, reportar né? o que ele está sentindo Isso. e sentir confiança. Isso, É muito exatamente. importante isso. Professora, qual é a população, né, que pode realizar a PrEP? Eu acho que o senhor colocou aqui agora há pouco algumas coisas, mas só para reforçar, para a gente poder... A partir dos 15 anos. A partir dos 15, Dos né? 15 anos Em diante. Qualquer pessoa, né, mulheres, homens trans, profissionais assim que utilizem troca de sexo por dinheiro, Certo. usuários de drogas, né, que são populações que Estão mais vulneráveis. Isso, as gestantes de parceiros que são discordantes, né? Até assim, por exemplo, que a gente hoje em dia vê bem menos, mas a amamentação cruzada, né? É uma criança que está amamentando, então essa mulher também pode fazer sua profilaxia também para ajudar aquela criança a não ser contaminada. Então, assim, a gente tem uma abordagem tem uma variação muito grande, a gente pode atender essas populações, essas pessoas, de uma forma a conhecer cada um e assim a gente poder ajudar a orientar de forma adequada, né? Não ser uma orientação assim de internet, né? Certo. E assim, e se for necessário, a gente conversa com os familiares, com o pai, com a mãe, a gente reforça com o parceiro, parceira, isso. E tudo para entender como tudo funciona. Como funciona, né? Existe algum registro estatístico, por exemplo, lá do OC, identificando que uma parcela significativa da população que se dirige, por exemplo, ao OC, por exemplo, vem da área metropolitana, vem do interior, vem de que região? Não tem esse registro? Não, existe sim. né? O banco de lá todo, ele é todo mapeado. Ah, tá. Então é bem, vamos dizer assim, bem mesclado. Eu digo até para identificação de Isso. alguns bolsões, vocês dizem, olha, Isso. vamos agir ali, ali está Isso. tendo... É Mas justamente isso. a A gente gente tem faz isso. esse banco, né, de Certo. dados e a gente já pode o quê? O PEDIM pode já pegar algumas regiões, Mapear e trabalhar. trabalhando ali.
Porque, assim, o que a gente vê na prática é que é bem variado. É bem variado. Mas, assim, se a gente vê que aquela região está maior, Mais acentuada. há uma procura maior, então a gente intervém nessa região com informações, com orientações. Mas, assim, o Oswaldo atende... Demanda, né? Sim. Até outros Não é competência. Eu entendo que aí não é competência do hospital. Eu acho que isso é uma ação, política, né? é uma ação executora que compete aí, sim. no caso, ao governo do Estado, através da Secretaria de Saúde. Compete, claro, a vocês a dar toda a orientação, Com certeza. tratamento, tal, até aí tudo bem. Mas eu digo porque, como lá é a Sinalizar, ponta, né? e aí eu estou recebendo, eu tenho um registro, eu vou passar essa informação para a secretaria, a secretaria já está sabendo. Mas mas Não é? já existe Deve existir esse link, né? Porque somos UNIAIDS, né? Certo, Então sim. tudo mapeado já no sistema. Entendo. Então eles já têm Certo. mapeado também. Tá. Quando você puxa o boletim epidemiológico Sim, aqui da sim. região metropolitana, ele já lhe mostra. Tá. Porque está tudo, os dados são todos condensados nesse sistema. Que ótimo. É muito bem legal, organizado. bem A informática, orientação. mais uma vez, aí nos ajudando, né? E isso aqui o grande pulo do gato, somos nós aqui hoje falando desse assunto e expandindo, né, a orientação. Então, esse é um pulo do gato. Exatamente. Né? A gente importantíssimo. poder, através desse veículo, né, a gente poder orientar e poder fazer se conhecer esse serviço, que às vezes pode não ter chegado até uma determinada área, pessoa, né? E assim, que eles têm chance, né? O paciente, a pessoa, o adolescente. Gratuitamente. Exatamente, é gratuito. Isso. Nosso SUS. O SUS e viva o SUS, né? Viva o SUS. Professora, em quais hospitais, né, aqui em Pernambuco é realizado o PrEP? Só no OC, tem outros hospitais, públicos ou privados, que fazem esse trabalho? Tem, assim, na parte privada, tem os consultórios, né, sim, que é feito, aí é por outra via. Sim. E tem alguns hospitais, seria o Oswaldo Cruz, certo, que é a partir dos 18 anos todos, Lessa, HC, Hospital das Clínicas, Correia Picanço, com certeza. E assim, agora que a gente está nessa pretensão, né, que a gente vai abrir, com certeza. É a minha próxima pergunta, né, sobre a inauguração do novo laboratório. Já pode pegar carona aí e começar a falar sobre ele. Novo consultório de PrEP para adolescentes, exatamente, né? A partir dos 15 anos. Será lá no Oswaldo Cruz, assim, a gente está em vias de programar, fazer toda uma estruturação para que a gente possa começar a atender essa população. A SES já está ciente, o hospital também, né? E aí a gente só está esperando mesmo bater o martelo para começar. Só isso? Mas já está estruturado, já está organizado, está todo espaço? Tem, porque assim, a gente tem um ambulatório de HIV/AIDS. Certo. E aí, dentro desse ambulatório, a gente vai disponibilizar um horário de atendimento. Tá, certo. Aí, assim, e fora isso, só os exames que também nós fazemos lá no Oswaldo Cruz, certo, que já faz com a população a partir dos 18, agora vai estender. atender a partir dos 15. Isso. Coisa boa, né? Aí, ampliar, que eu acho que é só importante. bater o martelo, e ficaria o Oswaldo Cruz como primeiro serviço aqui em Pernambuco que atende a população a partir dos 15 anos. Esse trabalho, essa colocação é importante. Por exemplo, a nível de Norte-Nordeste, qual a informação que a gente tem? Por exemplo, esse trabalho que o OC faz é um trabalho exclusivo, é só aqui em Recife, é só aqui em Pernambuco. Então, o que é que vocês conhecem sobre outros estados? Então, lendo algumas coisas, né? Então, nós vimos que Belo Horizonte, São Paulo e Salvador já tem o PrEP para adolescente. Então, já são serviços que já oferecem essa tecnologia, que é uma tecnologia medicamentosa. Certo. E
ficamos felizes, né? Porque já temos alguns pontos que funcionam muito bem, porque Sim. tem uma boa adesão, Ótimo. né? Isso. E A facilidade de ingesta, né? A facilidade ingesta, de isso. medicação, que é 1 comprimido, 2 no máximo. Essa medicação é uma medicação nacional ou estrangeira? É nacional, Nacional, Quer produzida dizer, isso, aqui e fornecida também gratuitamente. também. gratuito. Aqui o Lafep não produz. Eu ouvi dizer que o Lafep produzia um tempo atrás Tem medicação, não era? algumas medicações que teve a quebra de patente e foi colocado pelo Lafep. Não foi? Sim. Aham. Mas esse em especial ainda não. Esse eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas, assim, ele... O Não é uma SUS medicação difícil. De Não. vez em quando a gente está vendo aí notícia no jornal. É porque Olha, tem um grupo de via pessoas ministério, né? que está precisando de tal medicação e não está conseguindo, pessoal de diabetes Não, e mas tudo. a não. questão do HIV É diferente. É um outro do programa. Ministério da É Saúde Ministério- e a OMS fornece para todo mundo, né? Assim, Ah, a tá. garantia, né? De- Pelo Ministério da Saúde. De fornecimento. De fornecimento Se desses. atrasa uma medicação, outra, mas é logística. Ah, tá e certo. aí, mas não por Não é falta. por falta de produção. Isso, Não. nem de matéria-prima. É mais a Entendo. logística, porque às vezes com essas chuvas aí Sim, pode atrasar. sim, sim. Tem essas nuances. E aí, no caso, por exemplo, de um paciente que, sei lá, mora em Cabrobó, né? E Nós aí, temos esse aí paciente. esse paciente Ele vem ele vem para cá, e pega pega a quantidade e necessária. retorna para o município. Isso. Ou seja, existe então essa Existe. necessidade de vir buscar Isso. a Isso. medicação. Sim, Exato. sim, sim. Porque assim, o buscar remete a gente avaliar também Sim, o paciente. a cada vinda tem uma avaliação. Ele faz um teste Entendi. para ver se está tudo ok. Exatamente. Ou mais de. Veja, faz o teste de HIV rápido Certo. Aham. para teste garantir rápido. que ele continua negativo, Certo, né? certo. Isso. Se não houve quebra de. Faz a pesquisa de outras Faz ISTs, isso. né? E de aí outras infecções. Faz uma entrevista, Certo. faz uma avaliação médica, passa pelo enfermeiro também Entendi. e é entregue nova remessa De de medicação. medicação. Ah, tá. Aí, Tem todos esses Protocolo. protocolos aham, isso é para bem... garantia, né, do sucesso dele Claro. É, E do exato. programa e como do um todo. programa e a gente acabar com essa epidemia, porque o grande objetivo é esse. É. Então, a Já gente- tem medicações que são injetáveis 1 vez por ano, 2 vezes por Sim. ano, como PrEP. É, eu me lembro que a senhora falou A gente sobre fala. isso. Né? Então, assim, isso já é um ganho. Sem né? dúvida. Não é aquele comprimido. Sim, sim. Então é Consumo diário, né? Isso. Então assim, esse como é uma coisa mais nova e requer mais custo, então está sendo avaliado para ser inserido pelo Ministério da Saúde e espero que Seja seja aprovado. Que chegue aprovado logo. e chegue É. logo, né? É, porque aí vai diminuir essa vinda. Essa logística São de 2 vir e vezes vir no ano realmente. só. Isso, exatamente. É a cada 6 meses. Aham. Então, a adesão eu acho que vai ser Não, a adesão. tranquila, Isso. né? Então é Isso. tudo Então, assim, fica Mais fácil. muito Colabora. mais fácil do que assim. Por mais tranquilo que seja, tomar 1, 2 comprimidos ao dia, mas você tem aquela obrigatoriedade de tomar a medicação. Esqueci, eita, tá na Eita, hora. esqueci. Aham, exato. Normal. E assim, com um injetável 1 vez, 2 vezes por ano, isso aí diminui. Sem e, dúvida. consequentemente, a adesão é maior e aí o sucesso... O sucesso Passa a ao- ser melhor. passa a Exato. ser Tá bom. positivo. Professora, chegamos aqui ao final da nossa conversa. Eu queria deixar agora as considerações finais, né? Para a senhora fazer e fique à vontade. Para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa, que foi mais uma vez muito proveitosa. Não, o que eu gostaria de dizer é que, assim, a gente tendo o direito a esse tratamento, a gente tendo boas orientações, um acompanhamento seguro, a gente tem a prevenção, né, contra uma endemia, né, o vírus, que não quer dizer que se você tiver com o HIV, você já tem uma sentença. A verdade é que você tem um tratamento, então tem a adesão,
tome as suas medicações, não esqueça, procure um médico, seu atendimento regular, e você terá uma vida normal, vida que segue. E, assim, preconceitos existem, né, infelizmente, Claro. mas, assim, que conte com a gente. Isso é muito importante. E que viva a sua vida, né, de forma adequada, de forma segura, tomando a medicação. Positivo. Professora Emanuela, fica à Eu vontade. gostaria de agradecer mais uma vez essa estada aqui com vocês, ao Pedim, né, que abre portas Sim. para a informação, e agradecer a doutora Regina por aceitar mais uma vez o convite, Que bom. disponibilizar o tempo e fazer uma fala tão importante e esclarecedora. Certo. E a vocês, obrigada. Bom, mais uma vez agradecendo a presença e ficando à disposição, né, para outros podcasts que a gente venha a fazer pelo PEDI, para esclarecer cada vez mais a população de uma forma geral, né, sobre esse programa tão importante. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigada a todos.